E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero refletir com vocês, o seguinte tema. Eu preciso, do sacerdote, do padre, legitimamente ordenado, sabendo de onde ele veio, a sua origem. Eu preciso do sacerdote, dos sacerdotes, da igreja, ou eu posso fazer por minha conta? É esse, o que vamos é isso que vamos discutir, nesse vídeo. Eu posso fazer por minha conta, Eu estou lá na minha comunidade e eu cresço a minha soberba. Daqui a pouco eu chego a esse ponto de dizer, olha, sabe de uma coisa, a gente não precisa do sacerdote, a gente pode fazer por conta própria. Influenciado por esse modernismo, pelo protestantismo, por esse relativismo que nos cercam, de achar que a gente pode fazer as coisas sem o sacerdote devidamente ordenado. Fica aí até o final desse vídeo para a gente analisar que, biblicamente, isso é uma rebelião contra Deus. Biblicamente, isso não tem nenhum respaldo, Nenhum respaldo. Você não pode fazer a função para a qual você não foi designado, o leigo, nós temos o sacerdócio leigo, comum, o sacerdócio leigo, pelo batismo, pela confirmação. Porém, o sacerdócio ministerial, o sacerdote ministerial a gente não tem. Então a gente não pode fazer isso. Já vou logo adiantando. Mas é importante você ficar até o final do vídeo, porque eu vou passar textos bíblicos para você estudar aí também na sua casa, pegar as suas Sagradas Escrituras e marcar esses textos e ver biblicamente que Deus não aprova essa atitude, Deus não aprova, e a gente sabe que Deus não aprova por quê? Porque está dentro do texto escrito, está dentro das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus, escrita. Então vamos lá, vamos começar com uma primeira leitura. Pegue as suas Sagradas Escrituras ou anote, grave aí esses textos que eu vou passar aqui para você analisar com mais tempo, depois. Então vamos lá para a primeira leitura que a gente vai fazer para a gente tratar desse assunto. Eu posso fazer a função que é própria do sacerdote? Pega aí a sua Sagrada Escritura. No segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 26, vamos ler a partir do versículo 16. A partir do versículo 16. Vamos ler o que aconteceu com esse rei, Aqui diz assim: mas, à medida que crescia o poder, seu coração se exaltava para a sua perdição. Foi infiel ao Senhor, seu Deus, indo ao templo para pessoalmente oferecer incenso no altar do incenso. O sacerdote Azarias, com mais 80 sacerdotes do Senhor, pessoas valorosas, foram atrás do rei Osias para o impedir, dizendo: não compete a ti, Osias, oferecer incenso ao Senhor. Isso compete aos sacerdotes descendentes de Arão, consagrados para o sacrifício do incenso. Retira-te do santuário, pois pecastes, e não é nenhuma honra para ti, da parte do Senhor. Osias irritou-se e ficou com um turímbolo na mão para incensar. Enquanto ralava com os sacerdotes, apareceu a lepra em sua testa, na presença dos sacerdotes, dentro da casa do Senhor, ao lado do altar do incenso. E quando o sumo sacerdote e todos os
sacerdotes se voltaram para ele, viram que ele tinha a lepra na testa. Trataram de afastá-lo rapidamente de lá. Ele mesmo teve pressa em sair, pois o Senhor o ferira. Então veja, nós lemos do versículo 16 ao 20, né? Já dá para a gente ter aqui uma visão do que a lei de Deus, né, permite. Veja, esse rei, né, Osias, cheio de orgulho, né, se exaltou para a sua, né, própria perdição, né, diz o texto. Indo ao templo para pessoalmente, né, oferecer incenso no altar do incenso. O sacerdote, né, Azarias, com mais 80 sacerdotes do Senhor, pessoas valorosas, foram atrás, né, do rei Osias para o impedir, dizendo: não compete a ti, Osias, oferecer incenso ao Senhor, isso compete aos sacerdotes descendentes de Arão, consagrados para o sacrifício do incenso. Então aqui a gente já vê, não compete a ti, ó homem, né, comum, sem ser sacerdote, né, devidamente ordenado. Não compete a você fazer aquilo que só compete ao sacerdote devidamente ordenado. Isso é o que está na lei de Deus. Sair fora disso, veja o castigo que ele recebeu, né? Ele recebeu a lepra na testa e assim ele vai continuar até o final da sua vida, um leproso. Eu costumo dizer, né, hoje há muitos leprosos, não de uma lepra visível, mas uma lepra na alma. A pessoa está leproso para a própria perdição. A pessoa quer fazer aquela função que não foi, né, designado, que não lhe foi, né, designado. Mas alguém pode dizer, mas o sacerdote, né, o sacerdócio era só para a lei antiga, era só para os levitas. E a gente responde dentro das Sagradas Escrituras que não, né, que não é assim. Alguém pode dizer, não, mas o sacerdote era para a lei antiga. Na lei nova, nós não temos sacerdotes. Então, se você pensa assim, se você pensa que esse texto, por estar, né, em 2 Crônicas, portanto, no Antigo Testamento, se você acha que não serve para a gente hoje, você está, né, redondamente enganado. Vamos lá, vou provar isso dentro da própria Sagradas Escrituras. Então vamos lá, né, para o Novo Testamento. Mostrei aqui um texto no Antigo Testamento, da Antiga Aliança. O sacerdote devidamente ordenado, descendente de Arão. Era ele que fazia essa função. E o rei se exaltou e quis fazer, e foi punido com a lepra na testa. Abra suas Sagradas Escrituras agora na carta aos Hebreus, né, no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Vai lá para o capítulo 7. Vai lá para o capítulo 7, né? Hebreus 7, no versículo 11. Vamos ler o versículo 11 e o 12. Versículo 11 e o versículo 12, né? Hebreus 7, versículo 11 e 12. Falando aqui, né, do sacerdócio levítico também. Que aqui você vai ver a mudança da lei. Então pega aí, Hebreus 7, versículo 11 e 12. Aqui diz assim: o sacerdócio levítico não representa a perfeição, embora com base nele o povo tenha recebido a lei. Caso contrário, que necessidade havia de surgir outro sacerdote? Veja, outro sacerdote, do qual se diz que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez de se dizer segundo a ordem de Arão. Mudou o sacerdócio, então necessariamente muda também a lei. Olha aqui, o texto que a gente leu, né, lá na Antiga Aliança falava do sacerdócio, né, descendente de Arão, legitimamente, né, ordenado. Aqui o autor aos Hebreus está dizendo, olha, o sacerdócio levítico não representa a perfeição, ou seja, aquela aliança não representava, né, a perfeição, embora, né, com base nele o povo tenha recebido a lei. Caso contrário, que necessidade havia de surgir outro sacerdote, do qual se diz que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez de se dizer
segundo a ordem de Arão. Mudou aqui o sacerdote. Versículo 12, né? Mudou o sacerdócio, então necessariamente muda também a lei. Então, né, na nova aliança, tem sacerdote sim, segundo a ordem de Melquisedeque. Mudou o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Olha que interessante. Então, volte um pouquinho aqui, ó, na carta aos Hebreus, né? A gente leu no capítulo 7, o versículo 11 e o 12. Volte para o capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 4, né? Hebreus 5, do 1 ao 4. Diz assim, né? De fato, todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus. O sacerdote representa o povo nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer tanto em favor de si mesmo como do povo, sacrifícios pelo pecado. Versículo 4. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como Arão. Veja esse versículo 4. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como Arão. Então, né, aqui a gente matou a charada. Lá na antiga aliança, ninguém podia fazer por conta própria. O rei foi fazer por conta própria a função do sacerdote e foi punido. Aqui, né, na nova e eterna aliança, a gente vê o autor aos Hebreus dizendo, olha, mudou o sacerdote. Não é mais, né, o sacerdote segundo a ordem de Arão, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque. Mudou o sacerdote, mudou também a lei. E aqui, na carta aos Hebreus ainda, né, capítulo 5, versículo 4, diz que ninguém deve atribuir-se esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus como Arão. Então, a gente vê que, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, ninguém deve se fazer por conta própria. Né? Ninguém deve atribuir a si mesmo a função do sacerdote. Veja, né, o sacerdote representa o povo em suas, né, relações com Deus. Isso era desde a antiga aliança. E assim, hoje, do mesmo jeito. O sacerdócio não foi, né, abolido. Ele continua. Nosso Senhor Jesus Cristo, né, na última ceia, instituiu a Eucaristia e instituiu também o sacerdote. Veja, não se pode fazer o papel de sacerdote por conta própria. Somente aquele, né, que foi chamado por Deus como Arão, diz aqui o texto, né, de Hebreus. Então a gente viu que ninguém pode atribuir a si mesmo essa honra. Ninguém pode se fazer-se, né, sacerdote ministerial sem a permissão de Deus, como Arão, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo foi enviado por Deus e ele enviou a sua igreja, instituiu o sacerdote legitimamente ordenado, e é o que temos hoje, né, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente tem, né, o testemunho dos santos padres apostólicos, né, logo no primeiro século. A gente vê eles falando, olha, só se tenha como válida a Eucaristia celebrada, presidida, né, por um bispo ou um delegado seu. Só se tenha, né, o sacramento da Eucaristia, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, só se tenha como válida se for presidida por um bispo ou um delegado seu, que é o presbítero, né, que é o padre. Então veja, na antiga aliança, na nova aliança, no início da igreja, nada respalda alguém se fazer por conta própria. Nada dá base bíblica para alguém querer fazer a função de um sacerdote. Jamais, meus irmãos, jamais pode passar essa ideia, né, na nossa cabeça. Né? Influenciado, como eu falei agora há pouco, né, por esse modernismo, por esse protestantismo, por esse relativismo, né, que todo mundo pode fazer o que quer. Não, não pode fazer o que quer.
Mais um versículo para a gente, né, finalizar aqui o nosso vídeo, que está na carta de Paulo, né, aos Coríntios. Na carta de Paulo aos Coríntios. Pegue aí nas suas Sagradas Escrituras, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 18. Para finalizar aqui o nosso vídeo, a nossa reflexão. Veja, Paulo diz aos Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, não aquele que recomenda a si mesmo. Veja que belíssimo texto, né? Só é aprovado aquele que o Senhor recomenda, não aquele que recomenda a si mesmo. Lembra do rei Osias? Recomendou a si mesmo, se exaltou, pegou o turímbulo e foi fazer a função que é devida unicamente ao sacerdote, legitimamente ordenado, né? Descendente de Arão. Foi punido com a lepra. A gente viu na carta aos Hebreus, ninguém atribua a si mesmo esta honra de ser, né, sacerdote. A gente viu que o sacerdócio levítico não representava, né, a perfeição, senão que necessidade teria, vai dizer, né, o autor aos Hebreus, que necessidade teria de um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Que necessidade teria? Mudando o sacerdócio, ele vai dizer, também mudou a lei. Então, nós estamos na lei nova, na lei de nosso Senhor Jesus Cristo, na nova e eterna aliança. E o São Paulo arremata dizendo, só é aprovado aquele que o Senhor recomenda e não aquele que recomenda a si mesmo. Então, essas pessoas que recomendam a si mesmo, elas estão cheias de orgulho, cheias de vaidade, porque não tem aprovação nas Sagradas Escrituras de modo algum. Né? Elas podem até, para acalmar, né, o seu ego, para se alimentar dessa fantasia, achar que estão, né, em comunhão com Deus. Mas, né, Jesus Cristo vai nos alertar. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu preguei, não foi em teu nome que eu curei, não foi em teu nome que eu fiz isso e isso. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer, não vos conheço. Né? Afastai-vos de mim, vós que pratica, né, a iniquidade. Olha só que pesado, né? Que palavra pesada essa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não foi em teu nome que eu fiz, Senhor. Jesus disse, eu não vos conheço. Porque, como Paulo disse aqui, só é aprovado por Deus aquele que Deus recomenda, e não aquele que recomenda a si mesmo. Deus Pai mandou ouvir o Filho. E o Filho enviou a igreja e disse, quem vos ouve, a mim ouve. Então, nada mais correto do que isso, né? O Pai envia o seu Filho e pede para ouvir o seu Filho. O Filho envia a igreja e pede para ouvir a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E rejeita aquele que me enviou. Então, meu amigo, é uma verdade só. Né? A verdade é uma só. Então é isso aí que eu quis deixar para vocês, meus irmãos, nesse vídeo. Não se deve tomar, né, o lugar do sacerdote. Não se deve pensar isso. Pois só é aprovado aquele que Deus, né, recomenda. Como Deus recomendou seu Filho, e seu Filho recomendou a Santa Igreja. Se você não é inscrito nesse canal ainda, eu peço a você que se inscreva, né? Deixa aí o seu comentário, deixa um joinha para fortalecer o nosso canal. Compartilha aí, né, com os seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.